na parte de domingo. Na parte de domingo, fala sobre os novos céus e a nova terra. Eu estou enojado deste velho mundo de pecados. Este velho mundo de pecados não mais me é atrativo. Eu quero o novo céu e a nova terra. Que bom que existe esta luz brilhante no fundo do túnel, a esperança da breve volta de Jesus, a esperança e a profecia de que Jesus Cristo criará um novo céu e uma nova terra. Em Isaías capítulo 65, verso 17 até o verso 25, está descrito em detalhes o plano A, de como seria a implantação do reino de Deus na terra, usando Israel literal, se tivessem aceito o Messias, o Salvador Jesus. Mas isto não se cumpriu. Então, quando nós estivermos lendo Isaías 65, pense que está descrevendo o plano A. E muitos detalhes do plano A vão se cumprir no plano B, mas não todos os detalhes. Vamos ler então Isaías capítulo 65, a partir do verso 17. Isaías capítulo 65, a partir do verso 17. Aqui nós lemos: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Este era o plano A, e isto vai se cumprir também no plano B. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Durante os 1000 anos no céu, nós ainda vamos lembrar das coisas passadas, porque vamos estar participando do julgamento, do juízo dos perdidos. Durante os 1000 anos no céu, nome por nome dos perdidos, dos ímpios, os nomes serão passados em revista. E nós vamos saber por que eles se perderam. Quais são as chances que eles desprezaram. E por isso se perderam. Por isso, muitos entes queridos nossos vão estar entre os perdidos. E nós vamos chorar. Nós vamos ter lembranças ainda. Mas, queridos, no final dos 1000 anos, depois que Jesus Cristo ressuscitar os ímpios e queimá-los, então se tornarão cinzas, e então Deus criará um novo céu e uma nova terra, e não teremos mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Vai se cumprir ao pé da letra o que Isaías 65, verso 17 está falando, no plano B. Agora vejam o verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Isto vai se cumprir no plano B, porque haverá alegria eterna. Na nossa mente, no nosso rosto, estará estampada a alegria eterna. Folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, que é o novo céu e a nova terra. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. No plano A, tudo isso era uma promessa para Jerusalém, para o povo de Israel literal, através de quem Deus evangelizaria o mundo. No plano B, não é Jerusalém, é a Nova Jerusalém. Aqui você coloca Nova Jerusalém, em vez de só Jerusalém. E agora o verso 19. Eu folgarei em Jerusalém, ou seja, na Nova Jerusalém no plano B, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Isto existia no plano A e vai se cumprir também no plano B, porque não haverá mais lágrimas, nem choro, nem pranto, nem clamor. E agora o verso 20. Não haverá nela mais criança de poucos dias. No plano A, as crianças continuariam nascendo, mas não haveria no plano A morte prematura. Crianças que nasceriam e já morreriam. Crianças que morreriam com 1 ano, com 2 anos, com 3 ou 4 ou 5 anos. Quantas crianças recém-nascidas morrem? Isto desapareceria no meio do povo de Deus no plano A. Porque as crianças estariam nascendo, mas não morreriam prematuramente. No plano B, queridos, as crianças não vão nascer, porque todos os que vão povoar a nova terra, já estará um número completo de judeus e de gentios. O Israel literal e Israel espiritual, todos eles formam
o povo de Deus que habitará a nova terra. E, queridos, não haverá casamento na nova terra. Nas famílias nós teremos, nós conheceremos e seremos conhecidos, mas não haverá nascimento de criança na nova terra. Por isso, este particular que está aqui em Isaías 65 e o verso 20, existia este detalhe no plano A, mas não vai existir no plano B. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. No plano A, existiriam velhos vivendo 200 anos, 300 anos, porque eles viveriam como as árvores. Como era antes do dilúvio, não é? Eles viviam séculos. No plano A, o povo de Israel viveria muito, por isso chamaria a atenção do mundo todo. Todas as nações iriam querer saber qual era o segredo desta longevidade. Era o Deus de Israel. E se achegariam ao Deus de Israel para conhecerem mais dele, até que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. Mas no plano A, o pecado continuaria existindo ainda. Mas em Jerusalém, a glória de Deus estaria sendo revelada e o povo de Israel estaria sendo uma amostra daquilo que aconteceria no mundo todo se todos abraçassem o Messias. Mas ainda existiria nascimento de crianças, ainda existiriam velhos. A velhice ainda existia no plano A. E o pecado ainda continuaria existindo, mas o pecado estaria sendo expulso da terra gradualmente. À medida que as nações fossem se convertendo ao Deus de Israel, o pecado ia sendo expulso gradualmente. Por isso aqui, no verso 20 diz, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. No plano A, ainda existiria a morte, não prematura. Mas quem morresse com 100 anos, eles diriam, morreu jovem. No plano B, queridos, não haverá nascimento de criança, porque as crianças que forem arrebatadas para o céu viverão lá 1000 anos. E quando eles descerem com a nova Jerusalém e a nova terra for criada por Jesus Cristo, essas crianças que foram arrebatadas e viveram 1000 anos no céu, já serão crianças de 1000 anos. Ou seja, na nova terra nós não vamos ter nascimento de crianças, nem velhos, nem morte de jovens. Aqui, este detalhe do plano A não vai se cumprir no plano B, porque lá não vamos ter a velhice. A velhice é resultado do pecado. E nós vamos viver na nova terra na louçania da nossa eterna juventude. Por isso diz aqui, agora, o finalzinho do verso 20, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, porque no plano A ainda existiria o pecado. E o verso 21, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Isto iria se cumprir no plano A e vai se cumprir no plano B. Mas, pastor, por que isto vai se cumprir no plano B? Ah, queridos, porque lá do céu virá pronta, a nova Jerusalém, que é a capital da nova terra. Mas a nova terra, nós vamos construir nossas casas. Nós vamos plantar nossas árvores de frutas, nosso arvoredo. Nós vamos formar os nossos jardins. Este é o plano de Deus para a nova terra. Nós vamos construir nossas casas. Nós não vamos morar dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém diz em Apocalipse 21 que é o tabernáculo de Deus, é a casa de Deus. É onde nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Mas nós vamos viver em toda a largueza da terra, de norte a sul, leste a oeste, as 12 tribos. Lembram-se vocês? As 12 tribos de Israel espiritual se espalharão por toda a terra. Mas a Nova Jerusalém será a casa de Deus. Nós vamos vir ali para adorar a Deus de sábado em sábado. Mas, queridos, nós vamos construir nossas casas. No plano A, eles construiriam e no plano B também nós vamos construir. Portanto, o verso 21, este vai se cumprir no plano B. Edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Aleluia, aleluia. E agora o verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. É óbvio,
Hoje você planta e você não chega a comer daquela fruta, porque você morre antes. Mas na nova terra você vai plantar e você vai comer daquele fruto. Você vai edificar uma casa e vai habitar nela. Por isso diz aqui o verso 2 vai se cumprir. No verso 22 vai se cumprir no plano B. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Queridos, na nova terra, os dias dos salvos, dos santos de Deus, não serão como os dias da árvore. Não serão, porque as árvores morrem. O povo de Deus, os santos do Altíssimo, não morrerão na nova terra. Portanto, nós vamos viver a eternidade, não só como os dias da árvore. E aqui diz, o finalzinho do verso 22, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Isto não vai se cumprir no plano B. No plano A seria até a velhice, porque ainda existiria a velhice. Mas no plano B não existirá a velhice. Porque quando formos ressuscitados, ou aqueles que não morrerem, forem transformados de mortais para imortais na segunda vinda de Cristo, nós seremos transformados na louçania da juventude, eterna juventude. Não haverá velhice na nova terra. E o verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação. No plano A, ainda os filhos continuariam nascendo, mas não existiria mais adolescência, aquela aborrecência, não é? A aborrecência, ou seja, a delinquência juvenil, a maldade, o extravio, os filhos que abandonavam os lares, desobedientes aos pais. No plano A, no meio do povo de Deus, não mais existiria essa delinquência, esta desobediência. No plano B, também não vai existir. Também não vai existir no plano B. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor. Você e eu hoje já somos a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E agora o verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei? No plano A, seria assim. No plano B, será assim também. Deus habitará conosco. A Nova Jerusalém estará aqui, a casa de Deus estará aqui, o trono do Pai, o trono do Filho estarão aqui. Por isso ele diz aqui, será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia. E o verso 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. No plano A, os animais deixariam de ser ferozes. Isso começaria ali no meio do povo de Israel. E se espalharia por todas as nações. Os animais deixariam de ser carnívoros. Animais matando animais para poderem comer. Homens e mulheres matando animais para poderem comer. Não, queridos. No plano A, o povo de Deus deixaria de ser carnívoro. E os animais carnívoros também se tornariam frugívoros ou vegetarianos. Por isso diz aqui, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Isto vai se cumprir plenamente no plano B também. Ali ninguém vai mais matar animal nenhum para comer. É hora, meu querido irmão, de você e eu deixarmos os animais em paz. Não matarmos os animais. Tratá-los bem, com amor, com carinho, mas não matá-los. Vamos nos alimentar como Adão e Eva se alimentavam. Dos frutos da terra. O vegetarianismo. Esse é o estilo de vida do povo de Deus agora no tempo do fim, preparando-nos para a volta de Jesus. Por isso diz aqui que os animais, eles deixariam de comer um ao outro. E no verso 25, no finalzinho, diz o pó será a comida da serpente. A serpente representa o mal, o pecado. Portanto, no plano A, ela continuaria se rastejando no chão. No plano B também, a serpente vai continuar se rastejando no chão. Ela não mais vai voar, porque lá no Jardim do Éden, a serpente tinha asas, ela voava. Por isso que os dragões são desenhados como sendo serpentes aladas, serpentes com asas. O dragão, mencionado em Apocalipse capítulo 12, fala do dragão, não é? Que representa Satanás. O dragão é uma serpente alada, mas ela perdeu as asas e ela se rasteja para sempre. É a lembrança do pecado.
Cristo carrega nas mãos e nos pés os sinais, a lembrança do pecado, da luta que ele teve contra o mal para nos salvar. E a serpente também é um símbolo de que ela foi usada por Satanás para enganar Eva e para que o pecado entrasse no planeta Terra. Queridos, a serpente, ela vai comer o pó, diz aqui. E o finalzinho do verso 25, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isto ia ser no plano A e vai ser também no plano B. Aleluia! Deus tem um plano maravilhoso, lindo, gostoso. É um sonho de Deus.